Questão C. A imagem 3 abaixo ilustra o quanto o solo absorve da água da chuva em lugares arborizados e em lugares com pouca vegetação e alteração nas margens do rio, assim como a sua influência direta com a vazão dos rios. Analise a imagem e relacione a ocorrência de enchentes nas grandes cidades e a ocupação do solo urbano, citando as contribuições das vegetações para o ciclo da água. Então, o que essa questão ela quer saber? Ela quer saber se a ocorrência de enchentes nas grandes cidades tem a ver com a ocupação do solo urbano. Então, ou seja, o solo urbano é todas as construções. Elas têm a ver, não têm a ver com a ocorrência das enchentes? Sim ou não? Durante a explicação, nós vamos ter essa resposta. E ela quer saber também quais são as contribuições das vegetações para o ciclo da água. Imagem 3, absorção da água em meio urbano. Então, nós aqui nessa figura, nós temos uma bacia hidrográfica, representado por essa área pontilhada. Temos também representado, por meio da nuvem aqui, o ciclo hidrológico e duas situações diferentes. Uma na área em verde e a outra na área em vermelho. Antes de começar então a explicar a figura, eu vou partir da definição do conceito de bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Quais são as partes que compõem? Vamos lá? O que é bacia hidrográfica? É a área ou a região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo-o. Então está aqui a fonte de onde eu tirei essa definição. Então, uma bacia hidrográfica é uma região de drenagem formada por um rio principal e seus afluentes. O que é o afluente? O afluente é o famoso ribeirão. O córrego é um rio menor que vai desaguar num rio principal. Aqui está, então, representado uma bacia hidrográfica. A área em amarelo mostra a região onde se encontra essa bacia hidrográfica, igual à figura que nós temos na apostila. E essa bacia hidrográfica ela é formada por um rio principal, pela nascente, pelos afluentes, que são esses rios menores, que vão desaguar nesse rio maior. É formado pelos interflúvios. O que são interflúvios? São as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. É o mesmo que divisor d'água. Então, quando chove, parte da água da chuva vai cair dentro dessa bacia hidrográfica e a outra parte dentro de outra. Então, aqui é uma área alta, ó. Toda essa área onde está em amarelo, pontilhado amarelo, é uma área alta. Então, choveu, parte dessa água cai aqui dentro, parte dessa água cai fora dela, mas numa outra bacia hidrográfica. E também a bacia hidrográfica é formada pelo leito. O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas do rio. E toda essa bacia hidrográfica, ela vai terminar na foz. Os rios desaguam no mar ou nos rios. É a sua foz. Então vamos lá. Dentro então da bacia hidrográfica ocorrem duas situações diferentes. Eu tenho aqui a área em verde, então vamos observar aqui agora do lado. Primeiro, a representação aqui dá para ver que é uma área bastante arborizada. Então, quando chove 100% da chuva, da precipitação, essa água ela vai se distribuir. Ela vai tomar caminhos diferentes. Então, 100% da precipitação, choveu. 50% dessa água ela vai infiltrar em forma das águas subterrâneas. Vai ficar lá armazenada no solo. 40% da água que choveu, depois de um tempo, ela vai evaporar, vai voltar para a atmosfera. E o que restar, 10%, vai escoar pela superfície. Vai ficar lá no chão, vai ficar lá
na vegetação. Aqui é uma situação onde não teve a alteração do ciclo hidrológico. No segundo caso, na área em vermelho, 100% da chuva, então foi lá, choveu, 30% dessa água ela foi para o solo, para o chão, está lá guardadinha, armazenada, 25% dessa água evaporou, subiu novamente para a atmosfera, e 45% dessa água ela se escoou pela superfície. E de onde saiu esses 45%? 30% é do esgoto pluvial e mais 15% de escoamento de telhados. Então 30 mais 15, 45 aqui. Então, se for comparar as duas situações, de 10% da água que escorria pela superfície passou para 45%. Isso é muita água. E esse excesso de água que está circulando pela superfície vai causar muitos transtornos para a sociedade, como perdas materiais, vai destruir imóvel, carro, construções, vai trazer prejuízos de vidas, vai trazer doenças, porque nessa água vai estar misturado muito esgoto. Então, os prejuízos são enormes. Outra explicação que eu tinha falado para vocês lá no começo é sobre o ciclo hidrológico. Então, percebam que está chovendo, essa área aqui vai receber água, tem aqui os ribeirões espalhados e tem o rio principal. Toda a água vai escoar para ele. Vamos lá para a definição de ciclo hidrológico. Ciclo da água ou ciclo hidrológico são sinônimos, mesma coisa. O ciclo da água, conhecido cientificamente como ciclo hidrológico, refere-se à troca contínua de água entre a hidrosfera, ou seja, rios, lagos e oceano, litosfera, que é o chão que a gente pisa, a terra, e a atmosfera, o ar. A ciência que estuda o ciclo hidrológico é a hidrologia. A água se move continuamente através de cada uma dessas regiões, hidrosfera, litosfera e atmosfera, no ciclo da água, constituindo os seguintes processos principais de transferência. Então, quais são os processos de transferência que ocorrem entre uma região e outra região? Através da evaporação e transpiração, mais conhecida como evapotranspiração, a precipitação, que é a água da chuva, e o escoamento superficial, que é a água que circula pelo chão que a gente pisa. Aqui está a representação de um ciclo hidrológico. Então, o Sol aquece os corpos d'água, o oceano, rio e lago. Essa água ela vai se evaporar e vai parar lá na atmosfera. Ela, se condensando, vai formar gotículas e gotas d'água que vão se juntar e vão ficar maiores até ficar pesada e vão se precipitar, vão cair novamente, vão se infiltrar e assim por diante. Aqui está a representação de um ciclo hidrológico natural, preservado. Então a água evapora, se condensa, se precipita e continuamente esse ciclo vai ocorrendo. Quando o homem começa a construir e alterar esse sistema natural, começam a ocorrer os problemas. Relações entre o ciclo da água, a vegetação e a qualidade de vida, adaptado. Então, qual que seria a contribuição da vegetação para o ciclo hidrológico? A vegetação ela é muito importante. Vamos ver quais são as suas contribuições? A presença da vegetação contribui com alguns processos como diminuição do impacto das gotas da chuva diretamente no solo, dificultando a formação de corredeiras, que roubam os nutrientes do solo. Quem já tomou aquela chuva bem forte, percebeu através ou a partir daqueles pingos d'água grandes, a força que ele tem. Então você imagina, aquela chuva que vem, ela impacta no solo, ela vai batendo no solo
e ela faz com que esse solo se desagregue, ou seja, as partículas do solo se separem, e ela se separando, quando a água escoa, quando ela escorre pela superfície, ela leva toda a parte de nutrientes embora, deixando aquele solo mais pobre. Então a vegetação ela funciona como um escudo, como um amortecedor da força dessa água. Ela contribui também para a diminuição da velocidade da água que chega à superfície. Então a água vai vir com aquela força, as folhas e o tronco e os galhos eles absorveram, então ela vai ajudar a diminuir também a velocidade da água. Ela ajuda a diminuir o impacto, ajuda a diminuir a velocidade. Ela também ajuda a diminuir a água que circula na superfície. Então, a absorção de parte da água nas folhas e nos troncos. Então, pense lá, depois que deu aquela chuva, parou de chover, você vai lá, daquelas árvores menores, você vai lá e empurra ou balança lá a árvore ou o galho e cai aquele monte de água. Aquele monte de água, você imagina uma, duas, várias, um monte de árvores, aquela água era para estar no chão. E a vegetação contribuiu para que ela ficasse ali. Então ela armazenou água. E por último, a vegetação ela contribui com o aumento do consumo da água do solo. Então as árvores, a vegetação em geral, ela vai estar sugando para se manter viva aquela água que está no solo. E isso contribui para quê? Para diminuir a água que tem na terra. Quando chover tem mais espaço para aquela água não ficar circulando. Então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Até mais.